Bitcoin hoje, apesar de um dia tenso parado no mesmo canto, a gente vai ter muita informação perigosa e otimista para colocar tudo em cima da mesa, então você vai entender o que tá rolando e o que pode acontecer daqui para frente. Esse vídeo é importantíssimo, então não pule esse vídeo. Bem-vindo ao canal Investidor dessa. Olha só, nós temos hoje o Bitcoin subindo 1%, mas a gente já viu ele hoje, no início do dia, buscando os 25 mil dólares. Então isso aqui pode ser um indício para a gente que a força compradora não conseguiu manter a estrutura de alta por muito tempo, só que nós estamos ainda defendendo os 24 mil pontos nesse exato momento. Ou seja, o mercado ele tem força suficiente para se manter nos 24 mil dólares, mas a força vendedora não está conseguindo empurrar o preço para baixo. Então, uma atenção extra nisso aí, a gente depois vai colocar tudo em perspectiva para você entender o que isso pode dar para a gente. No mais, o que nós estamos presenciando agora? Um rompimento falso, tá? A gente fez tentativa de rompimento. Romper o que, Douglas, que você tá falando? Essa resistência aqui que você tá enxergando e não deu muito certo. O mercado já tá rejeitando, o que leva a gente a crer, cara, será que a gente vai cair agora? Será que o mercado já tá precificando? Não vamos ter força suficiente? E se você não entendeu o que no início do dia deu a força necessária para a gente fazer uma subida até os 25 mil dólares, foi simplesmente mais uma notícia sobre a inflação. 9h30 da manhã saiu essa notícia e a gente já teve o mercado já querendo subir mais ainda. O que aconteceu, na verdade? Ontem, na verdade, anteontem, não sei o dia certo, a gente viu o índice de preço do consumidor, ou seja, a inflação na vista, na ótica do consumidor, quem compra. Agora a gente tem hoje um resultado saindo da ótica do produtor, quem produz. Então, se isso está muito caro, essa inflação para o produtor está muito cara, isso vai refletir para o consumidor. Se o consumidor veio mais barato, consequentemente já pode esperar que o do produtor pode vir mais barato também. E não deu outra. A gente está com uma perspectiva muito positiva, ou seja, esses indícios de inflação e recessão não estão rodeando a gente no momento. Lembrando, isso aqui é um efeito de curto prazo, médio e longo prazo, isso pode afetar severamente as economias e os mercados, mas por enquanto a gente tem combustível suficiente para continuar nossa projeção de alta, tá? Então guarda esse dado aqui pra gente. Outra coisa é que o que está ajudando de certa forma o mercado a se manter nessa região também é o S&P 500. O S&P 500 a gente está vendo uma briga feia também entre resistências. A gente conseguiu romper uma resistência importantíssima no S&P 500, que era essa aqui. Rompemos, conseguimos ficar acima, só que agora veio outro empecilho graficamente falando, que é outra resistência. Sim, a gente tem essa aqui que já bate, ó, nesse ponto aqui, que bate nesse ponto aqui e que chega a bater nesse topo. Então olha só quanta resistência que nós temos além dessa aqui. A gente está batendo exatamente em cima e rejeitando. Então fica o clima. Cara, o S&P 500 subiu pra caramba. Será que ele vai começar a iniciar uma retração aqui, uma recusada? Eu quero que você coloque essa possibilidade em cima da mesa, porque a gente vai ver dados que podem crer pra gente que a gente pode sim fazer uma retração a partir desse momento. E se a sua pergunta é, eu compro agora ou eu vendo? Antes de eu te falar, eu quero que você deixe o like nesse vídeo, que é muito importante, a sua opinião sobre o conteúdo que eu tô passando, se é bom ou não. E o seu like é a melhor forma de você demonstrar isso, além de se inscrever, que é a sua obrigação, ter toda essa informação que eu passo todo dia pra você, valiosa, que bota dinheiro no seu bolso e te protege, tá? Então olha só, o que tá rolando? O S&P 500, ele tá fazendo essa suposta recusada aqui, palavra feia pra falar, né? Mas isso aqui é uma atenção, essa shooting star aqui, praticamente uma estrela cadente aqui que tende a indicar pra gente formação de topo numa resistência. Beleza, guarda isso aí, a gente vai pro Bitcoin agora e o que tá mostrando pra gente? Praticamente a mesma coisa, uma shooting star. E o que pode fortalecer ainda que a gente pode ter chegado no pico comprador do mercado, lembrando que não é regra de forma alguma, a gente estava respeitando essa linha de tendência de alta aqui, nós ainda estamos respeitando e construindo um triângulo ascendente, tá? Que seria esse triângulo que tende a entregar alta. E por que isso acontece? Porque a gente já está testando pela terceira vez uma resistência importante, que é dos 24.200 praticamente. Então essa região é uma região muito importante para a gente romper e com certeza 3, 4, 5, quanto mais vezes ele socar essa região, mais propensa a gente de romper. Então a gente fica nessa expectativa, mas ao mesmo tempo precisamos entender que uma resistência ela tem um poder muito forte sobre o mercado e a gente está vendo que não tá nem um pouco fácil passar dos 24 mil dólares, o que você precisa levar isso em consideração pra caramba, né? Porque a gente tá subindo bastante, indiscutivelmente estamos seguindo uma linha de tendência de alta. Isso pode entregar vendas, tá? Do outro lado, o lado do despejo. E para fortalecer isso aqui, a gente tem dois problemas aqui. Um é que a gente pode sim buscar valores mais acima, assim que a gente romper
essa resistência que nós estamos passando agora nos 24, eu já falei para vocês, mas vou colocar isso em xeque novamente. Nós temos Fibonacci aqui agindo, e se você está perguntando quais são os próximos níveis que o mercado pode atingir, nós temos o primeiro nível de Fibonacci aqui, mais ou menos, aproximadamente em 26 mil dólares, o segundo nível de Fibonacci aproximadamente em 29 mil dólares, então a gente conversou bastante sobre a importância dessa região para o preço buscar e depois entregar mais queda para o mercado. Então, a partir do momento que ele buscar essa região, ele vai concluir uma onda de alta importantíssima chamada pullback, e dali ele vai ter que decidir entre reverter a partir de uma retração, ou essa retração virar uma continuidade de queda, uma continuidade do movimento anterior do mercado. Ou seja, a gente precisa ficar completamente de olho nessa região. Partindo dos 24 ou 25 mil dólares que o mercado tá brigando aqui, ele pode com certeza buscar os 26, e ali você vai ligar o seu alerta, porque a gente vai ter cada vez mais indícios que o mercado pode retrair e recusar essas regiões e voltar a ter uma onda corretiva. Além disso, a gente usa o gráfico, vamos perceber que o gráfico de 4 horas já está batendo quase sobre compra, o gráfico de 1 hora tá na meiuca aqui, mas toda esse lado otimista do mercado leva a crer que a gente pode ter mais um pico de alta para após isso ter uma reversão, perdão, uma retração. Calma, Douglas, ainda não. E olha só que curioso, né? Para você que não acha a análise gráfica bacana, simplesmente a gente parou aqui no RSI, seguindo uma linha de tendência de alta linda aqui, estamos batendo um triângulo, o quê? Ascendente também, cara, olha só que bacana. Então, mesmo padrão que a gente está vendo no gráfico, estamos vendo no RSI, ou seja, isso aqui é a forma mais pura de movimento, quando as forças do mercado desenham exatamente o padrão que tá no preço. Então, cara, isso é sensacional, eu fico louco, isso aqui é sensacional, é incrível. Nem palavras, já falei minhas palavras, mas enfim. O que a gente tem aqui também? Bom, esse padrão, ele tende a romper aqui para cima. Então, se a gente romper no gráfico diário, vamos ter base compradora para buscar valores acima. Lembrando, a gente vai começar a entrar em sobrecompra aqui, a situação vai começar a apertar e a gente vai se ligar para um possível dump do mercado. Não necessariamente vai ser um derretimento. A gente tem que se ligar que isso aqui pode ser o quê? Bom, pode ser uma retração para ele voltar a subir. O mercado trabalha em ondas e você precisa sacar isso aqui também, tá? Apesar disso aqui, outra perspectiva que eu quero colocar na sua mente, porque a gente não pode simplesmente mostrar fatos extremamente positivos aqui, apesar de a gente ter um padrão aqui extremamente altista, de uma linha de tendência de alta junto com uma resistência mais conhecida como triângulo ascendente, a gente pode pensar no seguinte também. Conforme o mercado foi formando esse topo aqui, deixa eu usar a ferramenta certa, e foi formando esse topo aqui hoje nos 25, se a gente aplicar uma linha de tendência aqui também, olha isso aqui que interessante, tá? Isso aqui seria um outro padrão, mas é um padrão de queda. É um padrão de cunho ascendente que tende a entregar um rompimento para baixo, ou seja, isso aqui é completamente condizente com o momento atual. A gente está numa resistência, não estamos demonstrando muito poder para romper, até porque a força vendedora está segurando o máximo possível nessa região, mas de qualquer forma a gente tem dois padrões, um de alta e um de baixa. Qual que o mercado vai seguir? Quem tiver essa resposta vai ganhar milhões aí. Mas no geral a gente tem que ficar completamente esperto, e eu quero que você entenda o seguinte, tá? Me perguntaram isso no Instagram e eu quero que você me siga lá, @DougTadeu, é muita informação relevante pra você. Se você não me segue, você tá perdendo muita informação, muito extra, além do que eu falo aqui no YouTube, tá? O que isso significa pra gente? Praticamente, você tem dois padrões, um de queda e um de alta, mas nós temos uma resistência. Discutivelmente, nos dois padrões temos uma resistência. Em resistências, você tende a fazer vendas e não compras. Você compra suporte, vende resistência. Essa é a regra primordial do mercado. Então, não esqueça isso agora, tá? Você quer entrar com compra? Entre com uma mão mais leve, mas o indício aqui é pra gente fazer vendas em resistências. Ah, mas se romper? Cara, se romper você tem que entender os riscos. Você pode vender e o negócio disparar pra cima, assim como você pode ficar comprado e o negócio pode despencar. Então, cada um precisa entender e gerenciar esses riscos. Mas, indiscutivelmente, agora é uma região muito propensa para você fazer alguma venda, apesar do cenário ser mais altista também, tá? Então, a gente tá vindo de uma alta, a gente tem dois padrões, mas a gente vai ficar completamente de olho no S&P 500, ele já bateu numa resistência aqui, já recusou, mas nós temos agora os 4.200, que é esse topo anterior, como um suporte para o preço. Então a gente pode usar isso aqui como suporte para fazer novos rompimentos, da mesma forma que a gente pode usar o que? Fibonacci nessa onda aqui, ter uma projeção mais ou menos do quanto que o mercado pode retrair para ele continuar o movimento de alta. Então a gente poderia voltar aqui para os 4.000 pontos, olha onde está Fibonacci, vai falar que Fibonacci não trabalha com o número exato, a gente tem Fibonacci batendo aqui, retração de 38% em 4.000 pontos no S&P 500, um ponto psicológico que a gente já conversou, foi uma luta passar isso aqui e foi importantíssimo a gente reverter desse cenário.
e a gente só tá rompendo resistência atrás de resistência, então a gente tá batendo uma resistência no Bitcoin e no S&P 500, então isso exige para você mais cautela e aguarde um cenário mais favorável para você tomar uma decisão de compra pesada, tá? Tome cuidado. Não tô falando que vai cair, não tô falando que vai subir, mas é importante você entender que no básico do mercado, gerenciamento de risco, você pode se proteger com tudo isso que está acontecendo. Além disso, nós temos o que, cara? Temos a Nasdaq, a bolsa da tecnologia, que está andando de lado com o Bitcoin, além do S&P 500, mostrando o que? Pelo menos esse summation aqui, praticamente mostrando pra gente que quando essa linha ela é cruzada, tá? Essa linha mediana do zero aqui desse composto, a gente pode perceber o seguinte: quando ela tende a romper para cima, uma nova tendência de alta se cria, e quando ela se perde aqui, no caso dessas formas, a gente pode esperar que o mercado ele faça um período de bear market aqui, tá? Uma tendência de urso. Então ele entra em tendência de urso, quando ele começa a dar indício de reversão, ele tende a romper essa linha para cima, iniciar uma nova pernada de alta. Então isso aqui pode ser um dado que as bolsas podem estar sim em um período de recuperação. O S&P 500 já mostra isso, a gente está subindo muito isso aqui, isso está excelente, mas é aquela história, você sobe, você pode esperar retrações, como o mercado trabalha em ondas também. Além disso, você tem que prestar muita atenção nessa dominância, a gente já conversou, precisamos um fundo urgente nisso aqui e acabar com essa diferença grotesca entre a dominância do Bitcoin e do Ethereum. O Ethereum tá roubando praticamente toda a dominância, todo o capital do Bitcoin. A gente quer que tudo se concentre no Bitcoin para trazer aquele clima mais seguro para o mercado, uma alta mais confiável para a gente, por assim dizer, enquanto as altcoins. Eu espero que daqui para frente elas tenham uma explosão limitada, não que elas não vão subir, mas uma explosão, uma alta limitada, dando mais destaque pro Bitcoin. Isso que a gente vai esperar, cara. Tem muita coisa para acontecer, mas para isso você tem que se inscrever nesse canal e não perder nenhum vídeo que eu passo aqui, é muito importante. É sempre uma visão diferente, além do que eu passo lá no Instagram. Então você me segue lá e coloca sua pergunta. Eu botei uma caixinha de pergunta, aproveita e me abusa do meu conhecimento que eu vou dar de graça para você lá no Instagram. Então você me segue e faz a sua pergunta. E no mais, amanhã a gente se vê com certeza. Boa noite, forte abraço.